Então vamos de novo. Hoje, quarto passo da vitória. O tema é buscar sabedoria e fazer planejamento. Repete comigo: buscar sabedoria e fazer planejamento. Lucas capítulo 14, quem achou? Verso 28, que diz: pois qual de vós, querendo o quê? Edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos. Guarde isso, fazer a conta dos gastos, para ver se tem com que a acabar. É uma pergunta que Jesus fez. Para que não aconteça, verso 29, que depois de haver posto os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar. Está claro isso? Vamos então aqui, irmãos, eu separei esse versículo em 3 partes, eu vou chamar de fases desse entendimento exposto e proposto por Cristo Jesus. O primeiro deles, a primeira parte, ele diz: querendo edificar uma torre. Quem é a pessoa? Qual de vocês que quer edificar, uma torre, uma edificação? Eu digo que é o desejo de crescimento e edificação. Anote isso: o desejo de crescimento e edificação. Tem alguma coisa errada nisso? Em querer crescer, em querer progredir, em querer avançar, em querer prosperar, em querer ter uma vida melhor, em querer ter um conforto melhor? Não há problema nenhum disso. Jesus não está apontando que esta é uma coisa errada. Mas o que é? Vamos ver em Jeremias capítulo 29, verso 11. Jeremias 29, 11. O Senhor disse: porque eu bem sei os pensamentos que penso de vós, diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal. Para quê? Qual o propósito? Para vos dar o fim que esperais. Você nota, irmãos, e vai notar que em todas essas 7 semanas, vários dos versículos eu vou repeti-los, porque eu preciso que isso fique fixado no seu entendimento, que você consiga absorver isso de uma forma mais aprofundada, porque às vezes a pessoa escuta, mas não aprende. E como é que o senhor diz que não aprende, pastor? Pela falta da prática. Porque, segundo a Bíblia Sagrada, segundo palavras do próprio Senhor Jesus, o ideal não é apenas aprender, mas Cristo disse ouvir e praticar. Isso comprova o aprendizado em relação ao conhecimento sobre o reino, a prática. Não apenas a aquisição, o acúmulo de conhecimento, mas principalmente a prática. Porque a fé sem obras, sem ação, sem atitude, ela é morta. Está claro isso? Não resolve apenas saber. Eu tenho que aprender, mas principalmente eu preciso praticar. Por isso, a minha insistência em vários desses versículos, como esse de Jeremias, que deixa explícito, deixa claro que pensamento, e aqui você também pode entender plano, tá, irmãos? Pensamento e plano. O plano de Deus, o pensamento de Deus para a nossa vida, ele disse, é pensamento de paz. Ora, o que é aquilo que me traz paz? O que é aquilo que me traz tranquilidade? Vitória, bênção. Ou você fica em paz quando está atribulado? Pastor, fica em paz quando eu estou atribulado, mas não é essa paz. Essa paz aí é a paz interior. Mas quando nós estamos em dificuldade, por óbvio, nós ficamos mais agitados. Olha para o seu irmão aí. Ou essa pessoa tomou Rivotril?
Porque o normal é ficar mais agitado. Se eu tenho um problema para resolver, embora eu não fique atribulado, embora eu não fique desesperado, mas é normal que as minhas emoções estejam mais agitadas. Esse é o normal. Se a pessoa, irmãos, é em paz o tempo todo, acredita, ela não está bem não. Ela não está bem. Porque até Jesus expressou, e não foi só uma vez, agitação. Tanto emocional, no sentido de pena, no sentido de ter o impacto pela dor do outro, isso é empatia. Ou ele não chorou quando chegou lá no sepultamento de Lázaro? Sim ou não? Sim. Ou ele não chorou e lamentou, lembrando que Jerusalém seria destruída, que o templo seria destruído, que o povo seria maltratado? Ele chorou, ele sentiu. A Bíblia deixa claro que ele se moveu de íntima compaixão. Então é normal eu senti. Eu não posso agir motivado por tribulação, porque eu estou preocupado, porque eu estou focado em resolver um problema e começar a me desesperar, começar a agir de uma forma translocada. Isso eu não posso, eu não devo fazer. Amém, irmãos? Então a paz que ele está dizendo, além dessa paz interior, dessa estrutura emocional interior, é também bênção, felicidade, resposta para a oração. E bênção aqui, eu não estou especificando apenas financeira, porque há um entendimento tão errado sobre isso. Tem gente que considera bênção apenas crescimento material, e não é. E não é. Amém? Por exemplo, você está orando por um parente, está orando por um familiar, e essa pessoa começa a mudar de vida, isso não é uma bênção? É uma bênção grandiosa. Amém? Quando você ouve a notícia que alguém da sua família, talvez até um parente distante, aceitou a Cristo como seu Salvador, isso não é uma bênção? Claro que é. Você estava angustiado com um problema, orou e o Senhor trouxe paz, isso não é uma bênção? Também é. Eu estou falando de toda a sorte de bênção. Amém? Ele diz, o pensamento é pensamento de paz. Para quê? Para dar o fim que você espera. Então não tem nada de errado eu querer crescer, eu querer progredir, eu querer que a minha família seja feliz e abençoada. A Bíblia comprova isso. Veja também em Filipenses capítulo 2, no verso 13, versículo 13, que diz, olha que versículo lindo, irmãos, porque Deus é o que opera. Aqui opera não é cirurgia. Essa operação fala de atitude, de ação, de movimento. Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar segundo a sua boa vontade. Ainda bem que não é segundo a nossa, né? Porque a nossa às vezes é meia troncha, meia torta, né? A gente quer um negócio tão esquisito na nossa vida, né, irmãos? Irmãos? Umas catrevagens esquisitas que Deus quer tirar e a gente fica puxando de volta. Não é segundo a nossa vontade, é segundo a vontade dele. Mas segundo a vontade dele, dentro do propósito dele, eu chamo desígnio. Dentro do desígnio, ele opera em nós. Em nós, ou seja, nós passamos a ser instrumento da própria vontade de Deus. Ele opera o desejo, a vontade, ele instiga em nós a vontade e também o realizar, o efetuar dessa vontade. Por que às vezes não acontece na vida de muita gente? Porque há uma incongruência, há um conflito. Deus quer uma coisa, a pessoa quer outra. Se você não alinhar-se à vontade de Deus, você fica atrapalhando o agir de Deus na sua vida. Mas quando você entra em aliança com Deus, quando você começa a se encaixar na vontade de Deus, não se conformar com o mundo, mas ter a mente de Cristo, se encaixar na vontade de Deus, o que acontece? Ele vai operar em você. Ele vai fazer através de você com que a vontade dele seja realizada. Primeiro nasce o desejo. Por essa razão os obreiros já me ouviram falar várias vezes.
que a obra de Deus começa dentro de nós. Antes dela ser concreta, antes dela ser concretizada no exterior, ela primeiro começa dentro de nós, porque Ele instiga esse desejo e depois o realizar. Mas quantas pessoas até nasce o desejo? A pessoa começa até querer fazer as coisas para Deus, querer fazer as coisas de Deus, mas depois começa a desandar. São muitas pessoas. Então, precisamos entender que o desejo de crescimento não está errado. Amém? A motivação do crescimento muitas vezes é instigada pelo próprio Deus. Outras vezes não, outras vezes é desejo nosso mesmo, vontade nossa. Mas muitas vezes é de Deus. Quando está alinhada com a vontade de Deus, é totalmente de Deus. Amém? Por exemplo, a pessoa que quer prosperar, mas o sentido de prosperidade da pessoa é trazer o melhor para ela e para os seus. Isso está totalmente alinhado com a vontade de Deus. Porque a pessoa entendeu que a bênção de Deus nunca é para uma pessoa só. Ela quer crescer, mas ela quer abençoar outros. Ela quer ajudar outros, ela quer abrir portas para outros. Irmão, como é que Deus não vai abençoar uma pessoa dessa? Se a pessoa está buscando fazer a vontade de Deus, e aquilo que ela recebe, ela quer partir, ora, está de acordo com a palavra. A Bíblia Sagrada diz que quando eu reparto o pão, o que eu estou fazendo? Investindo no meu futuro. Diz a palavra de Deus, lança o teu pão sobre as águas. Faça um teste em casa depois. Pega um pedaço de pão, enche uma bacia com água e joga o pão lá dentro. Vê o que acontece com ele. O que acontece, irmãos? Desmanche. Mas por que Deus está mandando fazer uma coisa que não dá certo, pastor? Pois é. Muitas vezes isso vai acontecer. Muitas vezes Deus vai fazer com que nós sejamos instruídos a fazer o que aparentemente não funciona, o que aparentemente não daria resposta, para deixar claro e escrachado para nós que é Ele que está tomando conta. Porque o natural é lançar o pão sobre as águas, o pão se desmanchar. Mas Ele está falando, lança o teu pão sobre as águas e depois de muitos dias o acharás. Por óbvio, está falando de milagre. Não está falando do pão natural. Não está falando do alimento natural. Ele está falando de confiança. De eu tirar a confiança da minha força e passar a confiar nele. De deixar de confiar na minha inteligência e sabedoria e passar a confiar na palavra. É disso que ele está falando. Amém, irmãos? Isso está claro para você? Então, primeiro passo, primeira fase. Não tem problema nenhum querer crescer. Isso vai depender do meu intuito. O que eu quero com isso? Eu quero exaltação própria? Eu quero que o meu nome seja afamado? Eu quero me achar? Eu quero ostentar? Então, meu irmão, isso não é de Deus. Você está por conta própria. Talvez até cresça. Muitos crescem. Mas não estão falando só de crescimento. Estamos falando de bênção. Amém? Tem um fator decisivo. E o fator decisivo não é o resultado somente, mas é o propósito como um todo, agradar a Deus. Porque não sai da nossa mente que todas as coisas, tudo que acontece na vida do crente, na vida do cristão, segue um princípio. E qual é o princípio, pastor? Porque dele, por ele e para ele são todas as coisas. Amém? Esse é o princípio, agradar a Deus. Não diga nada, mas olha para o teu irmão. Será que essa pessoa tem vivido para agradar a Deus? Será que a vontade de Deus prevalece sobre a vida dessa pessoa? Será que pelo menos a oração do Pai Nosso, pelo menos, ela é atendida? Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Você pode bater no peito e falar assim, pastor, na minha vida é vontade de Deus em primeiro lugar. A minha vem em segundo, terceiro, quarto, não importa, mas a de Deus em primeiro lugar é importante. Segunda fase, irmãos, o texto diz, se assenta primeiro. Jesus pergunta, quem de vós quer edificar uma torre que primeiro o quê? Não se assenta. Para quê?
fazer a conta dos gastos. Eu achei isso muito interessante, irmãos. Ontem eu fui conferir, claro, eu não tenho todas as versões bíblicas decoradas, nem acho que isso é importante, mas eu gosto de conferir. Eu confiro com uma, com outro, vou, sabe, nas mais antigas para me ver, e todas elas, se não aponta exatamente a palavra, mas o sentido permanece exatamente o mesmo: se assentar. Eu achei isso muito importante. Por que Jesus manda a gente se assentar? Pergunta para o teu irmão: por quê, irmão? O que você acha? O que ele está mandando a gente se assentar? Eu não posso pensar andando, não? Será que quando você está andando, você para de pensar, dá um tilt na sua mente, sua cabeça fica bugada e você não consegue mais andar? Por que ele manda se assentar? Do que ele está falando? Prioridade. Prioridade. Principalmente a nossa geração. Nós temos uma tremenda dificuldade de priorizar coisas. Eu sei que as mulheres vão dizer: ah, pastor, mas nós somos mulheres. Nós fazemos muitas coisas ao mesmo tempo, mas só que não se trata apenas de fazer, mas de fazer bem feito. Você pode fazer muitas coisas, mas você faz todas elas bem feito? Será que tudo sai o melhor que poderia sair? Ou sai um monte de gambiarra? Eu ouvia um ditado quando era obreiro, alguns pastores diziam: nada contra a palavra, que eles falavam assim, João, mas não tem a ver com a pessoa chamada João. É uma forma genérica de falar. Eles diziam: João de tudo, mestre de nada. Você conhece gente que faz tudo? Pastor, conheço, pastor. Faz tudo, pastor. A pessoa mexe com encanamento, ela mexe com eletricidade, mexe com alvenaria, mexe com não sei o quê, mexe com tudo. É o famoso clínico geral, mexe com tudo. Certo, mas é especialista em quê? Geralmente em nada. É o famoso gambiarra, é o famoso jeitinho, mas não é especialista. Muito mal comparando, vamos observar, por exemplo, numa área como medicina. Quem ganha mais? Um neurocirurgião ou um clínico geral? Tem certeza disso? Tem certeza? Sim, o neurocirurgião ganha mais. Por quê? Porque ele se especializou. O clínico geral é um médico, ou não? É um médico. Ou não é? É um médico. Numa emergência ele pode salvar vidas? Pode. Mas se o caboclo tem um defeito neurológico no seu cérebro, o clínico geral vai se atrever a abrir a cabeça do caboclo e mexer lá dentro? Não vai. Não vai. Se for um caso de vida ou morte, está no meio da selva, só tem ele, vai tu mesmo. Tá. Mas talvez nem ele se atreveria a abrir a cabeça de alguém para tentar fazer uma cirurgia no meio do nada. Porque faltam elementos, faltam informações, mas para além disso, atenção, para além das informações, o que falta? Prática. Prática. Mesmo entre neurocirurgiões, você não consegue comparar um médico recém-formado com um de 20 anos de prática. Por melhor que seja o recém-formado, ele vai precisar de tempo até adquirir prática. Técnica fala de quê? Prática. Amém? Eu estou lembrando aqui de Mossoró, minha cidade. Lá existem uma quantidade grande de soldadores, por causa do petróleo, essa coisa toda. Se um soldador me chama e fala assim: Ricardo, vem cá, eu vou te explicar. Tu bota esse... Eu não sei como é que os caras enxergam com aquele negócio. Bota aquele troço preto na cara, uma máscara lá. Eles trabalham com isso, né? Aí
o cara me ensina, ó, tu vai pegar aqui e faz assim. Zzz. Beleza, eu posso botar um negócio na cara. Zzz. Mas será que uma empresa confiaria em mim? Para soldar um troço lá importante? Não, mas eu fiz o curso Kizaú, rapaz. Passei 3 meses treinando. Não vai. A prática faz diferença porque refina a técnica. Você está me entendendo, irmãos? Sim? Sim? Está claro isso? Então ele diz aqui, olha, eu preciso me assentar. Eu preciso parar para analisar, para observar. Eu preciso me assentar para que eu consiga, de fato, levantar os custos do que eu vou fazer. Mas será que esse ensinamento de Jesus, irmãos, se trata especificamente de alvenaria? É só disso que ele está falando? De quem vai construir? Eu não sei se na minha vida eu vou construir uma torre. Talvez eu passe a vida inteira e nunca construa uma torre. Quem acha que também não vai construir uma torre, pastor? Pastor, acho que na minha vida inteira eu não vou construir uma torre, não. Então esse ensinamento ficaria perdido? Que a gente não vai construir torre? Não. Ele não está falando apenas de torre, ele está falando de qualquer edificação. Inclusive as internas, as pessoais. O meu crescimento pessoal. Eu preciso saber qual é o custo disso. Eu vou falar uma coisa para você que muita gente não percebe. Muita gente. Ao longo da minha caminhada, ao longo da minha vivência, eu tive que ir refinando, irmãos, o meu jeito de ser, o meu jeito de agir, para que eu pudesse dar vazão ao crescimento. Eu lembro de eu pastor novo, da forma que eu fui treinado, da forma que eu fui, formado na obra. Irmão, é muito diferente de hoje. É muito diferente. A gente era na tora, era na marra. Eu e um pastor amigo meu, a gente brinca um com o outro dizendo que nós fomos forjados na fornalha, porque o negócio era pesado, era difícil. Hoje, se você olhar para alguém e não sorrir para a pessoa, a paz do Senhor, é arriscado a pessoa se magoar. É sério. Você pode estar com uma dificuldade, um problema, você pode estar um pouco adoecido, você pode estar um pouco com dor. Eu tiro por mim. Normalmente, quando eu estou com alguma dor, eu fico muito quieto, muito calado, muito na minha. E quando as pessoas chegaram para mim e perguntaram, está com raiva de quê? Eu falo, não estou com raiva, não. Mas você está com a cara assim? Eu digo, se eu tivesse outra, eu talvez não usaria essa, não. Só tenho essa. Fazer o que com ela? Que culpa que eu tenho se eu fico com a testa franzida o tempo todo? Você está entendendo? Sim. Irmão, se eu ficar sério, porque estou com dor, eu não fico em paz. Por isso que às vezes eu estou com dor e fica assim, ó. Porque se eu sentir a dor, sabe? Vivência, sentir a dor. Vem um monte de gente. Você está diferente. Você não está bem. Dá vontade da gente dizer assim para a pessoa, homem, nem o direito de sentir dor eu tenho. Não é que eu quero não, não é que eu goste não. Você está me entendendo, irmãos? Sim, isso é custo. Eu tive que aprender a, muitas vezes, abandonar a minha dor por causa do outro. Você tem ideia de quantas vezes eu já cheguei na igreja com a paciência desse tamanho? Deixa eu tirar um mito que as pessoas têm. As pessoas acreditam que psicólogos são as pessoas mais equilibradas do mundo. Criou-se um mito que psicólogos são as pessoas mais calmas, zen. Bom, eu vi cada psicólogo meio doido, você não tem ideia, não. Um colega meu mesmo. Colega meu. Teve um colega meu que, depois do atendimento, ligou para mim assim, Ricardo, pelo amor de Deus, eu disse, que foi?
Aí contou o caso, que a gente não conta um para o outro, nome, endereço, idade, nada disso, apenas o caso, limpo e seco. Às vezes para pedir uma opinião, às vezes para pedir um posicionamento, né, no nosso grupo, supervisão, essas coisas. Mas eu achei muito engraçado a colega minha que ela fala assim, vou vontade de dar um murro naquela mulher. Eu digo, você está bem, não? Você tem que fazer terapia. Conta isso para a tua psicóloga. Você não tá legal, não. Mas não, irmãos, às vezes a gente sente. Mas enquanto pastor, você tem ideia de quantas vezes eu venho aqui assim, vontade. E você olha e fala assim, mas se eu disser essa bênção de Jesus, vai se desviar. Por que é? Se você disser para as pessoas hoje o papel da verdade, estão tão frágeis, estão tão delicadas, que é arriscado a pessoa se afastar de Jesus, não é nem mudar de igreja. Porque quando mudar de igreja, certo, a gente fica até tranquilo. Oh, vai dar trabalho a outra hora. Não é? Ah, deu trabalho mais para mim, já deu trabalho a outro um pouquinho. Mas não, irmão, o povo se afasta de Jesus. Porque não suporta uma reclamação, porque não suporta uma correção. Às vezes você está tentando dizer para pessoas, fulano, isso aí está errado. Eu digo que de cristão, o povo está se tornando cristal. Você tem que tratar com a maior delicadeza. Se você gritar perto, racha. Você está me entendendo? Então, isso é custo. Isso é custo. Isso tem preço. Viver. Segura na mão do seu irmão. Eu quero que você diga para essa pessoa, olhando para essa pessoa, diga: viver custa caro. Maravilhosa é a vida da criança, na inocência. Maravilhosa é a vida da criança. Nesse caso, especificamente nesse caso, a ignorância, no sentido de ignorar, de não saber as dores da vida, é uma bênção para a criança. Despreocupada, elas acham que a vida é só aquilo. Quando você começa a viver, de fato, quando você começa a ter que dar conta das coisas, você começa a perceber o custo que é viver. Amém? E eu não sei porque a gente se engana, a gente já entra nessa vida apanhando, irmão. Você acaba de nascer vendo se bem que tem uma técnica nova hoje, já viu? Já? Tem médico que hoje que só solta assim para a criança se assustar, descobrir que não precisa espancar a criança. Assim que nasce, né? Só dá um susto que ele chora. Já viu isso? Ele solta assim, a criança se assusta e chora, né? Aí eu acho que alguém pensou assim, mas por que a gente já nasce apanhando, né? Aí alguém deve ter dito, vamos tentar outra coisa aqui para ver se, né? Não sei. Mas talvez o pessoal que apanhou aprendeu mais cedo, né? O que é a vida. Amém? E uma coisa está tão séria, que até educar é difícil. Até educar é difícil. Você vai para a escola, tem alguém dizendo assim, use as suas palavras interiores. Eu falei, mas se é interior, como é que é a palavra? Até onde eu aprendi, palavra é expressão. Vamos para o cantinho do pensamento. Aí você olha sério para uma criança, ou fala um pouco mais alto, traumatiza. As crianças traumatizadas. Porque alguém reclamou alguma coisa. Não, irmão. Você tem que sentar e ver o custo disso. Qual é o custo? Por que tem gente que se desespera? Por que tem gente que se atribula? Porque nunca parou para pensar no custo que é viver. Sentar, é parar, é dar prioridade a isso aqui. Isso aqui precisa de prioridade, amém? Fazer a conta dos gastos. Mas vamos pensar. Eu coloquei aqui, saber o custo dos nossos planos e sonhos. Bom, sonhar eu posso, eu devo, é bom, faz bem, Deus apoia. Beleza. Mas qual o custo disso?
Muitos sofrem na vida porque nunca fizeram isso. Nunca pararam para analisar qual o custo dos próprios sonhos. Quanto custa para você emocionalmente? Quanto custa para você fisicamente? Quanto custa para quem te ama? Qual o custo para quem te ama? Seus sonhos. As pessoas terão que mudar de vida, elas terão que abandonar os próprios sonhos por causa do seu sonho. Porque se elas não abandonarem tudo por você, então você dirá que elas não te amam? Qual o custo disso? Qual o preço disso? Tem gente que nunca parou para pensar. Entende? Em Marcos capítulo... Amém, irmãos? Deixa eu perguntar. Vocês estão assim... É porque a palavra está impactando? É porque eu não estou entendendo nada? Está impactando? Amém. Marcos capítulo 10, verso 38. Tiago e João, os dois irmãos, chegaram para Jesus e disseram: Senhor, temos um pedido. Jesus, o que é? Lá no teu reino, a gente quer assim, um sentar no trono à tua direita, o outro sentar à tua esquerda. Jesus disse: não sabeis o que pedis. Podeis vós beber o cálice que eu bebo e ser batizados com o batismo com que eu sou batizado? Ele pergunta: vocês podem? Se você tiver com a Bíblia física ou estiver anotando, anote que a palavra cálice no original não fala apenas do copo. Interessante que essa palavra cálice no original indica custo também. Custo também. Indica cálice, de beber cálice, mas indica preço também. Custo. Jesus está perguntando: vocês conseguem pagar o preço disso? Vocês conseguem pagar o que eu vou pagar para ter? Porque para que eu me assente no trono, Jesus não disse, mas ficou subentendido, para que eu me assente no trono, eu vou pagar um preço. Eu vou pagar um cálice. Lembra de Jesus no jardim de Getsemane? Se for possível, passa de mim o quê? E alguém estava com um copo dando para ele? Não. Ele está falando de quê? Do preço. Do preço que ele estava pagando por nós. Amém? Ele disse: rapaz, se eu... que ele já sabia o futuro. Se eu tenho dificuldade de pagar, vocês vão pagar? Vocês podem pagar? Vocês podem passar pelo batismo? Aqui ele está falando da morte. Vocês podem passar por isso? Verso 39. Eles disseram: podemos. Ele não sabia o que estava dizendo. Falaram aqui no impulso, não sabia nem o que ele estava dizendo. Podemos. Porque tem gente que é assim. Você faz uma pergunta crucial, uma pergunta importante, algo, sabe, de fato, de sabedoria, impactante, e a pessoa não se dá o trabalho nem de pensar sobre aquilo. Ela acha que pode, ela acha que faz, ela acha que é fácil. Podemos. Jesus, porém, disse-lhes: porém, em verdade, vós bebereis o cálice que eu bebei, e sereis batizado com o batismo que eu sou batizado. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda, ou seja, a honra, não me pertence a mim concedê-lo. Ele está dizendo: eu não vou dar aleatoriamente não, rapaz, porque é meu amigo, é meu conhecido, certo? É meu chapa, é minha peixada, ainda fala assim, peixada? Tá? É meu peixe. Não, meu filho. Meu chegado, meu consagrado. Não tem isso não, meu filho. Ele disse: mas isso é para aqueles a quem está reservado. Pastor, então tem uma categoria que Deus reservou já para abençoar? Não. Leia Apocalipse, leia as cartas do Apocalipse. Lá explica quem são estes. Lá está claramente dizendo: ao que vencer. Tem que lutar primeiro, meu filho. Não é dado, é conquistado. Não é fácil, não é doado, é uma conquista.
Quantas coisas na sua vida é uma conquista? Por que eu digo para as pessoas, irmãos, intimidade é um presente. Intimidade não é uma obrigação. Você deveria ter critérios para quem faz parte da sua intimidade. E quanto mais próximo o círculo ao seu redor, mais deveria ser caro para alguém entrar. Aí tem gente que não, que a porta é aberta. Entra qualquer um, sai qualquer um. Diz para o teu irmão, minha vida não é casa de mãe Joana, meu filho. Que coisa é essa? Que coisa é essa? Quer ser meu amigo? Quero, tem que pagar o preço. Ah, mas aí, se for assim, tem que pagar para mim também. Pois é. Deveria ser assim. Você acha, por exemplo, todos os amigos aqui da minha cunhada são meus amigos? Não. Você acha que todos os amigos da minha esposa são meus amigos? Também não. Porque cada um tem os seus próprios critérios. E eu não estou dizendo que sou melhor. E nem tampouco estou nivelando em relação a quem é mais ou menos criterioso. Eu estou falando de diferenças. Amém? Não de importância. Estou falando de diferença. Às vezes, para ser amigo delas, ou amiga delas, existe um critério que para mim não tem importância. Ou que para mim seja muito importante. Diferença. Diferença. Não é porque alguém é amigo do seu irmão que por tabela é seu amigo. Não. Vou falar uma coisa tão pesada agora, irmão. Isso sempre me causa um problema, mas eu tenho que falar. Existe um ditado popular que diz que cunhado não é família. Eu não concordo. Porque os meus são família. Os meus são. Não existe um sobrinho da minha esposa, nenhum que eu conheça, nenhum que eu saiba, que não me chame de tio. Se tem, eu não conheço, eu não sei. Pelo menos na minha frente, não. Todos me chamam de tio, todos me pedem a benção. Já tem sobrinhos que já são pais e mães. Ou seja, minha esposa é tia-avó já. E eles me têm respeito. Mas isso foi uma conquista. Não foi à toa, não foi de qualquer maneira. Eu me dei o respeito. Eu procurei respeitar. Eu exigi respeito para mim. Está me entendendo, irmãos? Isso é custo. Quanto isso custa. Quando um sobrinho meu, da minha parte, sobrinho direto, ou sobrinho da minha esposa, que para nós é a mesma coisa, me pede um conselho, e muitos deles já fizeram isso, sentar comigo e dizer, tio, estou passando por isso, por isso, por isso. Muitas vezes, não confunda porque eu sou psicólogo, antes de ser psicólogo isso já acontecia. E não é porque sou pastor, porque alguns deles não têm ligação pastoral comigo, eu nunca doutrinei, eu nunca ensinei, eu nunca pastoreei a igreja com eles. Mas é uma conquista, só que essa conquista custa. Só que tem gente que quer tudo fácil. Olha para o irmão aí, olha aí. Tem gente que quer tudo fácil, irmãos. E quando as coisas não começam a ser fáceis, quando as coisas começam ou permanecem difíceis, aí quer desistir. Ai, não aguento mais não. Por quê? Eu estou com calor. Filho, eu detesto calor também. Também não gosto muito de frio, eu sou meio termo. Eu sou meio termo. O povo lá de casa, irmão, você... Ah, meu Deus, quando a gente viaja é uma graça. Que o povo bota o troço do ar-condicionado torando. Tá? Aí eu não durmo. Aí num frio grande eu não durmo.
Tá? Começa a gelar, começa a tremer. Como é que a pessoa dorme tremendo? Vou viagem preparada, irmão. A viagem com casaco, com edredom, todo mundo não dá conta. Tá? Eu falo, é para gostar de frio. Também não gosto de ficar no calor demais. Mas tem gente que desiste por causa de calor. Desiste porque tem um horário a cumprir. Desiste porque é longe. Aí você não sabia que tem que pagar preço? Você não sabia que tem fases da vida onde tudo é difícil? Irmãos, existem fases na vida que nada é fácil. Nada. Você vai comprar um sorvete, quando você vai botar na boca, o bicho cai. Já aconteceu com você, não? Tá o ônibus parado na parada. Você vai se aproximando, você corre, o ônibus sai. Lá na frente para outro subir. Fora da parada. Não parou para você. Não, tem fase na vida que é assim. Não tem a ver com azar não, meu filho. Crente não é azarado. Se tiver um crente azarado, tem que passar pela sessão do descarrego. Tomar um banho de sal grosso com arruda, sei lá o quê. Não existe crente azarado. Mas existem fases na vida que você está na prova. Não tem a ver nem com o diabo, irmão, não tem a ver nem com o diabo. Às vezes não tem, às vezes tem. Às vezes Satanás encasquetou de derrubar você. Você vai ter que orar e jejuar. Vai ter que partir para a guerra. Mas às vezes não é. É uma provação. Provação. Testar a sua resistência. Você não resiste nada, irmão. Está a flor da pele, sem saco, sem paciência para nada. É custo, meu filho. Isso está claro, irmãos? Então ele diz: isto está reservado. Isso é para quem está reservado. Vitória é para quem luta. Aliás, eu preciso ser mais claro hoje. Vitória não é só para quem luta. Vitória é para quem luta e vence. E para nós o mistério é maior, porque a Bíblia diz que nós somos mais do que vencedores. Se eu sou mais do que vencedor, quer dizer que a minha luta é mais que luta. Porque não é só física, ela também é espiritual. Tá claro? Terceira fase. Ele disse: para ver se tem com que acabar. É o famoso ter ciência da realidade dos fatos. Irmãos, tem gente que vive em uma utopia, querendo uma vida perfeita, querendo uma vida de cinema, de filme. E filme de final feliz, eu estou falando. Está me entendendo? Olha o que nos diz Gálatas capítulo 6. Gálatas capítulo 6, versos 3 e 4. Gálatas 6. Porque se alguém cuida ser alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Aí a pessoa fala assim: mas eu sou filho de Deus. Não é disso que ele está falando. Ele está falando da vida natural, da vida comum. Irmão, tem gente que não consegue, não sustenta, não suporta a própria realidade. Cria uma realidade paralela para viver, porque não suporta a que vive. Vive uma fantasia. Fala a verdade para mim, você já conheceu pessoas que você nota claramente que a pessoa vive sonhando? E não é um sonho bom, não é o sonho de planejamento, que esse nós temos que ter. Eu estou falando do sonho no sentido de fantasia. Certo? Por exemplo, como é que chama o prefeito aqui? Paulinho. É comum as pessoas falarem Paulinho. Mas vamos pegar, porque é famoso, mas vamos pegar um secretário. Vamos supor que, eu não sei, tá? Não conheço nenhum deles. Mas vamos supor que tem algum secretário chamado Rubem.
E esse Rubem é médico. Então, normalmente as pessoas chamaram de quê? Doutor Rubem. É o comum chamarem ele. Mas eu, porque quero me incluir nesse meio de autoridades, aí fala assim para a pessoa: olha, hoje eu conversei com o Rubem. Aí as pessoas olham assim: com quem? Com o Rubem. Não, porque Rubem disse: Ricardo, Rubem não sabe nem meu nome. Não sabe nem que eu existo. Mas eu cito como se ele soubesse quem eu sou. E como se eu tivesse também com ele intimidade. Irmãos, isso é fantasia. Isso demonstra um sinal de que a pessoa não vive na realidade concreta. Não vive. Não vive. Porque algumas pessoas, de novo, algumas pessoas famosas, é comum a gente chamar pelo nome, porque tornou-se comum. Então, por exemplo, eu não chegaria, quando o Silvio Santos estava vivo, e diria: eu vou hoje lá na empresa do Senhor Abravanel. Senhor Abravanel, é o nome dele, ou não era? Era o nome dele. Mas o povo chamava assim? Não, todo mundo chamava Silvio Santos. Então, se eu chegasse lá e dissesse: seu Silvio, é o mais comum, porque é uma pessoa famosa. Mas existem outras pessoas que não é comum eu chamá-la pelo nome, como se ela tivesse intimidade comigo. Você está entendendo? E tem gente que força isso. Todo mundo chama seu, sei lá, dono de uma empresa lá qualquer, seu Augusto. Aí eu chego lá, com 4 meses de trabalho: Augusto, não é? Não fica estranho? Já passou por isso? Soa estranho, porque você nota uma intimidade forçada. Isso mostra que a pessoa não tem senso. Isso mostra que a pessoa quer ser o que não é. Então, pelo amor de Deus, se você percebe isso em você: vixe, pastor, eu ajo assim, como se eu fosse íntimo de todo mundo. Então ajuste isso. Por favor, eu não estou falando de bajular, não estou falando de babar ninguém, eu estou falando de ter senso. Amém? De ter senso. Eu tomei uma chamada uma vez, eu era obreiro. Escuta isso. Tinha um irmão lá na igreja, era membro, ele era delegado, lá em Mossoró. Aí, na igreja, ele me chamava senhor, eu era muito mais novo que ele, eu obreiro, eu tinha, sei lá, 16, 17 anos, sei lá. Eu obreiro, ele delegado. Aí na igreja eu chamava irmão. Irmão, às vezes não lembrava nem o nome dele, só chamava irmão. Irmão. Aí o pastor inventou de fazer uma visita na delegacia. Uma irmã pediu lá para um sobrinho que estava preso, para lá fazer uma oração, que ele quer ouvir a palavra, a gente foi. Aí eu cheguei lá na delegacia: irmão. Meu irmão. Ele fechou a porta e falou assim: aqui o senhor me chama doutor. Aí disse o nome dele que eu não lembro agora. Doutor João, doutor Joaquim, sei lá. Aqui o senhor me chama doutor fulano e tal, tá certo? Eu vou, desculpa, tá certo. Irmão, não fiquei com raiva dele, fiquei com vergonha de mim. Porque na hora que você chega na delegacia, o comum de todas as pessoas é tratar o delegado de doutor. E nem é, a maioria não é. A maioria é só bacharel em direito. Não é, de fato, advogado. Mas muitos são. Muitos se tornaram advogados. Receberam o direito de ser chamado doutor. Então não cabe a mim forçar essa intimidade. Eu confundi as coisas. Ele deixou claro: me chama de irmão na igreja. Aqui é meu ambiente de trabalho. Ele precisava manter aquela postura que o cargo dele exige. Ele estava errado? Não, eu não achei prepotência, eu não achei arrogância, eu achei falta de senso da minha parte. Mas eu aprendi minha lição. Está claro? Ele diz: mas prove cada um a sua própria obra, e terá glória em si mesmo e não no outro. Então eu queria te perguntar: você já provou a sua própria obra? Botou à prova a sua própria obra?
seu chamado, seu desígnio, suas tarefas, você já botou à prova? Deixa eu ver se eu sou bom mesmo naquilo que eu acho que sou bom. Irmão, vou te falar uma coisa. A maioria de nós, se colocasse à prova quem nós somos, não suportaria. Estou te falando a verdade. Estou te falando a verdade. Se fizesse uma enquete anônima para os seus amigos, conhecidos círculos, primeiro família, depois amigos íntimos, depois amigos mais distantes, colegas, se fizesse uma enquete geral para as pessoas anonimamente descrever você, quem você é, você ficaria magoado. Porque gente que você ama, gente que você se doa, gente que você faz de tudo, vai dizer que você é chato. Olha, eu amo falar, mas é chato. Olha para o seu irmão aí. Do outro lado agora. Ô, pessoa chata. Olha, eu amo falar, mas pense. Eu tenho vontade de dar um murro. Por que eu sei disso? Porque você já também pensou isso sobre outro. Você fala assim, eu amo fulano. Meu irmão, você pensa que eu me engano? Você pensa que eu me engano? Tem gente que pensa isso de mim, irmão. Olha, eu amo meu pastor, mas tem hora que, meu Deus do céu, homem insuportável. Eu sei disso. Eu sei que muitos me amam, mas outros só toleram. Só toleram. É como se não tivesse jeito. Não tem jeito, é isso aí, vai. Não tem tu, vai tu mesmo. Mas se pudesse escolher, tem alguns se pudesse escolher, se Deus dissesse assim, pronto, escolhe, como é que vai ser teu pastor? Aí a pessoa fala assim, bom, mais cabelo, e como era, talvez quando terminasse eu era um mormon. Deus me ajude. Me lembra de tirar isso do ar, que misericórdia. Tá? Quarta fase, irmão. Ele disse para que não aconteça, ou seja, a evitação da vergonha. Para que não aconteça o quê? Se você releu o versículo, ele está falando para que não aconteça que as pessoas zombem de você. Para que não aconteça que as pessoas façam chacota de você, manguem de você. Irmãos, a Bíblia está nos aconselhando. Jesus está dizendo, evita isso, irmão. Evita ser motivo de chacota, evita ser motivo de vergonha. E por favor, eu sei que a gente não tem domínio sobre o pensamento dos outros, a gente não tem domínio sobre o que os outros acham de nós, pensam sobre nós. Não é isso que eu estou falando, eu estou falando de você dar motivo mesmo. Já sentiu vergonha alheia? Quem já? Os outros? Você sente mal pelo outro, fala, meu Deus do céu, que coisa ridícula. É disso que ele está falando. Tá? Aqui estamos no carnaval hoje, né? Hoje é dia, irmão. Hoje é dia. De você olhar para alguns assim e falar, meu Deus. Ai, Deus. Tem gente que é da nossa família que se você pudesse, você fala assim, nem conheço. Sei nem quem é essa criatura. Não. Alguém fala assim, é teu irmão? Fala, quem? Rapaz, não vi. Aquilo ali é teu irmão. Oh, não. Você não quer nem ver a vergonha que a pessoa dá. Certo? Tanto com coisas ridículas, nitidamente ridículas para qualquer um, quanto por coisas sem senso, que não são criminosas, não são estranhas, mas para nós são desnecessárias. Totalmente desnecessárias. A Bíblia diz, em 2 Timóteo capítulo 2, verso 15, eu estou acabando agora, ele te fala, procura apresentar-te a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar, não tem do que se envergonhar, que maneja bem a palavra da verdade. É claro que, por exemplo, existe questão de gosto. As mulheres, eu acho que têm um senso mais apurado para isso. Você vai ver uma outra pessoa com um tipo de roupa e você fala, meu Deus, que coisa feia.
Ai, que cano, não tem nada a ver com nada. Gosto. Às vezes é desgosto, tá? Mas gosto. Não estou falando disso. Eu estou falando de fato de coisas que são vexatórias, que de fato são vergonhosas para qualquer pessoa fazer, para qualquer pessoa praticar. Nós não podemos ter isso. Então Jesus está dizendo, irmão, você tem um plano? Ótimo! Eu também tenho um plano bom para você. Eu quero que você alcance o que você deseja, porque o que você deseja está bem certinho com o que eu desejo para a sua vida. Tudo certo. Beleza, mas primeiro agora, senta. Não faça isso de um lado para outro, sem parar, porque alguma coisa vai escapar. Alguma coisa você não vai perceber. Então senta, dê atenção, foque nisso. Amém? Agora, calcule o que você quer, quanto custa. Quanto custa? Você consegue fazer isso? Isso está ao alcance da sua mão? Eu não estou falando de custo monetário, porque isso é subjetivo. Por exemplo, uma coisa, às vezes eu não consigo comprar à vista. Não tenho recurso mensal para isso. Mas se eu parcelar em 10 vezes, em 12 vezes, cabe. Então eu vou ter aquilo. Vou pagar de uma forma que cabe no meu orçamento. Não é disso que eu estou falando. Eu estou falando de um custo que não cabe. Que você quer porque quer, mas não cabe. Não cabe na sua vida, não cabe no seu orçamento, não combina com você, não faz parte do plano de Deus. E por que você quer? Por que você fica dando murro em ponta de faca? Insistindo naquilo que Deus não quer para você. Entende o que eu estou falando? Às vezes Deus escracha para você aqui, ó. É só tu ir por aqui, vai ser bênção. Vai ter dificuldade, porque no mundo tereis aflições, mas no final vai ser bênção. Você vai ser abençoado, vai ser abençoador de outros. Mas a pessoa não cede, fica teimando, porque quer outra coisa, que o custo será insuportável, ou talvez impagável. E lembre, para nós que somos cristãos, o custo não é e nunca será só pessoal. Se você puder, anote isso, isso é muito importante. Para nós que somos cristãos, o custo nunca é e nunca será só pessoal. A Bíblia deixa isso muito bem claro. Quando o Espírito Santo, através de Paulo, nos ensina a suportar a fraqueza do fraco, ele está dizendo, até ele é custo, porque a sua vida também é custo para ele. Amém? Amém? Quando a Bíblia nos ensina claramente a nossa obrigação de discipular, ou seja, de ensinar os mais novos o caminho de Deus, está falando de custo. Mas tem gente que pega tudo isso, joga na lata do lixo, porque tem um desejo, tem uma vontade, então a minha vontade prevalece até sobre a vontade de Deus. Então reavalie isso, porque você pode estar lutando contra a vontade de Deus e você vai sofrer. Me perdoe ser tão claro, mas eu vou dizer de novo, você vai sofrer. Porque longe do nosso desígnio, longe do nosso propósito, só há dor, sofrimento, decepção, angústia. Dentro do nosso desígnio tem tudo isso, mas no final tem vitória. Fora do desígnio tem tudo isso multiplicado e sem bênção. Eu estou dizendo para você que sofrimento tem de um jeito ou de outro. De um jeito ou de outro é difícil. Não existe almoço grátis, não existe riqueza fácil. Esquece esse negócio de almoço grátis, não existe isso. Não, pastor, eu não paguei nada. Alguém pagou. Alguém pagou. E vai ter um custo depois. Não sou contra a política, irmãos, eu não sou contra. Eu não sou filiado a nenhum partido. Eu não trago nenhum candidato à igreja. Já viu trazer candidato à igreja? Nenhum. Não convenço ninguém a votar em A, B ou C. Eu dou minhas opiniões públicas. Acredita quem quer, segue quem não quer. Todo mundo é livre. Você é livre. Você precisa ter o pensamento livre. Mas eu tenho a obrigação de ensinar
o melhor, o certo e o errado. Segue quem quer. Tá claro isso? Não estou falando de política no sentido político partidário, principalmente que esse ano de eleição. Mas de um modo geral, se eu me aliançar com um vereador, qualquer que seja, esse ano não tem eleição para vereador, por isso que eu estou falando isso. Me aliançar com qualquer vereador e falar assim, vereador, paz, olha, precisando ampliar a igreja lá, rapaz, vou precisar de 20 mil tijolos, não sei quanto saco de cimento, não sei quanto. Ô, pastor, beleza, pastor. Rapaz, eu consigo para você. Tem alguém na igreja amanhã? Não, tem sim, tem alguém. Pronto, amanhã vai chegar lá o tijolo, a pedra, a brita, a areia, o cimento. Eles dão isso de graça para alguém? Sim ou não? Não, irmão. O cara com certeza vai querer que eu o traga aqui para que ele mesmo, com seus assessores, peça um voto. Ou não? Ou não? Me dando uma coisa dessa, não, ele confiaria que eu mesmo ia pedir voto para os irmãos? Sim ou não? Não, irmão, queriam vir. Então não existe esse negócio de graça. De graça só Deus. E o povo de Deus através da palavra, obedecendo a palavra. Porque até o povo de Deus, quando não está obedecendo a palavra, não faz nada de graça. Você está me entendendo? Está claro isso para você? Então, entenda bem. Nós temos que fazer, mas temos que saber o custo. E o custo não pode ser para nossa vergonha. Anote isso. Eu preciso saber o custo. E o custo não pode ser para minha vergonha. Não pode. Nem o terminar, nem o deixar pelo caminho. Nenhum dos dois é o correto. Nenhum dos dois. Embora a ênfase aqui seja o não terminar, seja o deixar pelo meio do caminho, ele está dizendo, o que você se propõe a fazer, faça. Vá até o fim. Você não deve ser escravo. Você não deve ser obrigado. Mas você começou, termine. Conclua. Vá até o fim. E não passe vergonha. Não tenha do que se envergonhar. Andar de peito, irmão, não tem coisa melhor, irmãos. Não tem coisa melhor do que você poder dizer assim, tenho vergonha de ninguém. Alguém aqui já viu, lá no Ceará chama galego, aqui chama prestanista. Alguém aqui já viu aquela cena famosa do prestanista na porta batendo e você saber que a pessoa está em casa? É lindo quando tem criança em casa, né? Eu acho tão legal, irmão, que o pai ou a mãe fala para o menino assim, vá lá e diga que eu não estou em casa não. Aí o menino vai lá na porta e fala, mãe disse que não está em casa não. Vergonha. Não pode receber uma ligação. O telefone toca, está a pessoa se tremendo. A pessoa pode bloquear. E naquela época que era telefone residencial, o telefone tocava, a pessoa ficava, ai meu Deus, o povo cobrando. Não estou falando de momento difícil não, que eu também já passei. Eu também já passei momentos difíceis. Todo mundo passa, irmão, todo mundo. Mas dá para notar quando é irresponsabilidade e quando é um acontecimento. Dá para notar, pelo caráter da pessoa. Dá para notar. Eu acho tão engraçado que quando eu faço um pagamento, a maioria das pessoas diz, obrigado. Eu nunca entendo isso. Eu falei, mas eu que estou pagando. Eu que tenho que dizer obrigado. Que a pessoa me vendeu, confiou em mim, parcelou um negócio para mim. Sou eu que estou pagando, não tem obrigado. Mas eu imagino que é um sentimento da pessoa, que deveria ser obrigação de todo mundo, dizer assim, poxa, a pessoa está sendo honesta. Obrigado por ser honesto, mas deveria ser obrigação. Entende o que eu estou falando? Então não tenha vergonha. Faça a coisa certa. Quer edificar? Quero, pastor, edificar a minha vida. Eu quero crescer na vida. Beleza. Senta, custo.
Analisa, sabe se dá, observa o custo para você, observa o custo para as pessoas que você ama e vê se você vai dar conta de terminar as coisas direito. E assim Deus vai te abençoar. Aplauda o Senhor Jesus. Bem forte. Glória a Deus.